Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de mais uma parte da minha história, mais especificamente desse dia de hoje, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, né, no dia 29 de agosto, meu pai morreu, né? Poucas pessoas aqui conhecem essa parte da história, conhecem mais a fundo sobre a minha família. Então eu vou contar um pouquinho sobre como que foi passar por esse processo de luto, né, vivenciar essa história. E eu me lembro que em 2020, quando tudo isso começou a acontecer, não foi em agosto, foi lá em janeiro, né? E na virada de ano eu lembro que eu pensei assim, nossa, 2020 vai ser o meu ano, né? Eu tinha me formado, eu tava noiva, tava abrindo minha clínica, ia ter minha formatura, ia ter meu casamento. E aí logo de cara, assim, em janeiro, já aconteceu uma reviravolta na minha vida, do começo do que foram uma sessão de tragédias, né? E aí, no dia 24 de janeiro, meu pai foi hospitalizado e ele entrou em coma. E logo de cara, assim, os médicos falaram que ele não sobreviveria, né? Que ele não iria ali passar nem um dia vivo, vamos dizer assim, que ele já iria morrer, né? E eu lembro que nesse dia, né, minha mãe mandou mensagem pra mim falando que ele foi pro hospital. E eu respondi ela falando assim, mãe, é grave? E ela falou que era grave, né? E nisso meu estômago já revirou, eu já fiquei extremamente angustiada. E foi quando eu comecei a notar que, cara, por que isso tá acontecendo agora? Né? Eu me perguntava muito isso na época, por que isso tá acontecendo agora? O que será que vai acontecer? E durante o processo, já adiantando, foram 7 meses, né, que meu pai ficou hospitalizado. Eu me lembro que foram 7 meses, assim, de uma mistura de emoções. E foi a primeira lição que eu aprendi sobre o luto. Ele nunca vem de uma forma só e de uma maneira só, sabe? É possível a gente ir vivenciando uma mistura de coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tava vivendo ali uma fase maravilhosa da minha vida, que era o meu noivado, a minha formatura, eu realizando ali o meu sonho profissional, eu tava vivendo os piores dias da minha vida, porque o meu pai poderia morrer a qualquer momento, né? Eu lembro que durante a noite eu ficava esperando a ligação do hospital, porque todo dia eles ligavam, né? E se acontecesse alguma coisa, eles ligavam em algum momento diferente. Então eu ficava apreensiva, esperando pra ver se teria alguma outra ligação. Quando o telefone tocava era sempre aquele frio no estômago, aquele aperto no peito, porque algo ruim poderia acontecer, né? E nesse meio tempo, né, as coisas foram ficando piores, porque começou o Covid. Então até então ele estava só no hospital. Ali em março, se eu não me engano, explodiu a Covid. E foi quando, assim, tudo, meu Deus, né, e agora? Pra falar bem a verdade, nesse início de quando tudo isso aconteceu, da pandemia especificamente, eu nem me ligava muito, sabe, no que tava acontecendo. E por quê? Porque a minha cabeça tava em outro lugar, né? A minha cabeça tava no meu pai, basicamente. Então, tudo mudou, a gente precisou ir pro online, precisou remanejar muitas coisas, mas eu não tava com a cabeça ali, o meu foco de atenção não era esse. Só que por conta disso, as visitas no hospital, elas mudaram também. Então antes a gente podia fazer visitas mais longas, mas a partir desse momento começaram a ter novas atualizações nas visitas, né? Então a gente podia visitar ele dia sim, dia não, por cerca de 15 minutos, assim. Então sempre ia eu e a minha irmã. Minha mãe, ela ficava como acompanhante lá, porque ele ficou muito tempo na UTI. Então quando ele ficava na UTI, a minha mãe ia e entrava eu ou a minha irmã. Mas quando ele foi pro quarto, precisava de um acompanhante, ele tava em estado vegetativo, né? Então minha mãe ficava com ele 24 horas e a gente fazia esses revezamentos pra conseguir ver ele. E aí a gente conversava com ele. Eu lembro uma vez que a gente foi visitar ele no hospital e eu peguei na mão dele e eu falei assim, pai, se você tá me ouvindo, aperta minha mão. E ele apertou, gente. Ele apertou, e a hora que ele apertou, eu fiquei, tipo assim, chocada. Comecei a gritar de felicidade. Só que os médicos falam que era um espasmo, né? Mas eu acho que foi coincidência demais, né? Foi um cuidado de Deus mesmo ali com o meu coração naquele momento. E aí passaram-se os meses, né? Ele acabou vindo a falecer em agosto. Mas
como que foi passar depois por essa perda, né? E eu falo que pra mim, a morte, ela vem aos poucos, né? No começo é como se ela fosse um tsunami, que ela vem e derruba tudo. É assim, nossa, é terrível, né? Inclusive, no momento que ele veio a óbito, né? A gente tava lá no hospital, tava eu, minha mãe, minha irmã, meu marido, e aí a gente tava em volta ali da cama dele, tava tocando uma música de uma música religiosa, assim. E aí eu notei que ele não tava mais respirando. E daí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe. E daí ela fez tipo assim, E daí nisso a minha irmã já começou a chorar muito. Eu e o Nick ficamos ali em volta. Eu já me prontifiquei, mãe, o que eu faço? Porque esse é muito da minha personalidade, querer ser útil, querer fazer alguma coisa. Então eu logo já me prontifiquei a isso. E isso foi de sexta pra sábado. E aí o que aconteceu? Na segunda, eu já tava trabalhando normalmente, né? Eu agia com a morte como se, olha, a vida tem que continuar, sabe? Então, de alguma forma, eu fugia, né? Não era algo tão consciente na época, mas eu entendia que pra continuar eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ocupar a minha cabeça, né? E aí eu continuei trabalhando, continuei ali, na verdade, me afundando no trabalho e buscando me ocupar de diversas formas pra, não é nem suprir um vazio, mas pra dar conta de digerir tudo aquilo que tinha acontecido, sabe? Então foram momentos assim muito angustiantes, muito difíceis, e que eu percebi que, primeiro, a gente consegue misturar vários sentimentos ao mesmo tempo, porque quando ele veio a falecer, claro que primeiro a gente sente medo, desespero, raiva, né? Mas pra mim, gente, assim que ele morreu, o que eu senti foi alívio. Por quê? Porque ele tava sofrendo muito. Então é óbvio que eu fiquei muito triste, é óbvio que eu fiquei, meu Deus do céu, como vai ser a vida agora, né? Mas ao mesmo tempo, eu já tava num momento que eu rezava, Senhor, se ele não for voltar, porque eu tinha fé, viu, gente? Até o último momento, eu, minha mãe e minha irmã, a gente acreditava que o milagre ia acontecer, né? Por mais que, assim, os médicos dissessem que era impossível, a gente acreditava que ele ia voltar. Mas eu já tava, olha, se ele não for voltar, que o Senhor leve ele, porque ver ele naquele estado, né, era muito difícil, né? Sem reação, sem conversar, ele era tão ativo, assim, você vê ele ali prostrado na cama, era muito difícil. Então, a gente já tava vivendo nisso há muito tempo, né? E aí, depois da morte dele, foi quando eu comecei a ter muitos episódios de ter muita ansiedade, de ter brancos no meio do dia, de esquecer as coisas que eu ia fazer. E por que isso acontecia? Porque ao mesmo tempo que eu achava que estar ocupando minha cabeça estava sendo muito bom, isso também fazia com que eu não dormisse, por exemplo. Então, é como se minha cabeça ficasse lutando contra ela mesma, nesse estágio, entende? E aí, a conta vem, né? A conta vem. Quando a gente não encara as coisas, mesmo que sejam as coisas ruins, né? Quando a gente não encara a dor, quando a gente não enfrenta de frente aquilo que está acontecendo com a gente, o nosso corpo, ele tem uma forma de reagir. Até, inclusive, em relação à minha fé, né? Eu me lembro que foi tudo tão intenso, a gente rezava tanto pra ele voltar, e aí quando as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, eu comecei a me dar conta, né? Que, na verdade, eu queria ensinar Deus a ser Deus. Eu barganhava com Deus, né? Eu ficava, olha, dando ali 1001 argumentos para que ele me escutasse, para que ele atendesse ao meu pedido, que ia ser ter meu pai aqui, né? E quando não aconteceu, eu falei, meu Deus, como assim, né? Como assim? Ele se foi e agora o que vai ser da vida, né? E aí que eu comecei a me conectar de uma forma diferente com a fé, né? Onde eu comecei a perceber, tá, eu não posso querer um Deus que faz o que eu quero. Eu preciso confiar num Deus que sabe o que eu preciso. Eu preciso confiar em um Deus que tá tomando conta de tudo, independente daquilo que eu tô conseguindo enxergar agora. Porque quando a gente tá no meio do furacão, quando a gente tá vivendo num momento difícil, a gente perde a habilidade de enxergar as coisas com clareza. E mais ainda, a gente perde a noção de que a gente não vê o todo, né? É como se a nossa vida ela fosse uma coxa de retalhos. Só que quem costura esses retalhos é Deus.
E aí isso vai ganhando um significado maior, isso tem um propósito, né? E até eu li uma frase esses dias que era que quem tem fé não precisa de um porquê. Entende que isso tem um propósito, ou seja, não precisa de uma resposta, era isso. Quem tem fé não precisa de uma resposta, porque sabe que independente do que aconteça, vai ter um propósito ali, né? Então, foi isso que eu entendi, olha, eu não preciso entender por que isso aconteceu ou buscar uma justificativa. Eu preciso confiar de que era isso que precisava ser feito, né? E o que é a confiança, senão a gente se entregar, independente da gente saber de fato o que é, de fato, qual é o porquê, qual é a verdade, né? Então, foi quando eu consegui me entregar mesmo pra Deus nesse sentido. Olha, eu não sei por que isso aconteceu, eu não queria, não era o que eu esperava, não era o que eu tinha planejado pra esse ano, nem de longe, mas eu confio, né? Eu confio que esse tinha que ser o caminho pra minha vida, né? E que eu vou precisar aprender a lidar com isso. Então, quando a gente vai entendendo, né, que Deus está no controle de tudo, que independente de como as coisas aconteçam, Ele sabe o que é melhor pra nós, Ele sabe o que a gente precisa, fica menos doloroso. Não é que para de doer, mas fica menos doloroso porque a gente sabe que a gente não tá sozinho, né? E eu acho que talvez esse é o ponto principal. Deus, a gente ter uma vida com Deus não tira o sofrimento de nós, mas faz com que dentro do sofrimento a gente saiba que a gente não está sozinho, que a gente está sendo amparado, né? E continuando a história, depois que ele faleceu, depois de 6 meses, eu perdi a minha avó paterna também. E depois de 1 mês, né, a gente foi viajar pra praia. E aí o que aconteceu? A gente tava viajando e tal, na volta, o meu carro pegou fogo com a gente dentro. Então, assim, gente, realmente foi uma sequência de traumas aí, de situações trágicas, péssimas, que eu e minha família acabamos vivenciando nesse tempo, entre 2020 e 2021, né? Nisso também, meu casamento mudou de data 3 vezes, até que ele aconteceu em dezembro de 2021. Mas, o luto, até eu comecei a falar isso e não terminei, né? Ele vai acontecendo igual um mar, assim, né? Primeiro ele vem igual um tsunami, ele te despedaça, ele te tira do prumo. E depois ele vai vindo aos pouquinhos, como se fossem ondas, sabe? Então tem dias que a gente vai sentir o mar mais forte. Tem dia que a gente vai sentir quase uma lagoa. Tem dia que vem uma onda forte, pá, né? E isso acontece de diversas formas, né? Quando você vê ali uma coisa que te lembra a pessoa, um dia que tá mais saudade, um dia que já tem ali uma memória, como o dia de hoje, que é o aniversário de morte do meu pai. Então a gente vai trazendo à tona, né, algumas coisas que estavam ali guardadinhas, né? E foi uma das outras lições que eu aprendi durante esse processo, né? Muitas vezes quando eu tô num processo de dor, eu me fecho no meu casulo. Ao mesmo tempo que eu sou extrovertida, que eu sou resolutiva, que eu sou prática, e que assim, dos meus pontos fortes é enfrentar a vida, né? Eu falo que eu tenho isso em mim, assim, eu não abaixo a cabeça para as dificuldades, eu enfrento, nossa, é muito da minha personalidade isso, né? Mas como para as coisas doloridas, eu tendo a me fechar no meu casulo e guardar. Quase as 7 chaves esse sentimento. E eu percebi que guardar isso no casulo, só pra mim, não me fazia bem, né? Então, pra você que tá ouvindo isso, né, e que às vezes se fecha também num casulo, que guarda essa história de dor, que não sabe como lidar com essa dor, eu acho que a primeira coisa é começar a tentar abrir esse casulo de alguma maneira. Seja escrevendo, seja pintando, seja contando pra alguém, seja indo num terapeuta, porque isso vai começar a aliviar uma carga emocional que às vezes você tá guardando dentro de você e você nem sabe, sabe? A segunda coisa é que você não esqueça de olhar pra cima, né? O meu lema de vida é pés no chão, olhos no céu. Pés no chão para eu manter a minha cabeça na realidade, para eu continuar, né, pisando em solo firme, enfrentando a vida do jeito que eu enfrento, tendo ali ações, né, que façam sentido pra mim, que me levem pra uma vida que tenha sentido, que, né, me levem pra mais próximo de alguém que eu mesma quero ser, mas sem esquecer de olhar pro céu. Porque sem olhar pro céu, gente, sem olhar pra quem realmente tá tomando conta de tudo, quem tá cuidando de nós, quem tá ali, né, abençoando os nossos passos, a gente se perde,
né? É só olhando pra Deus que a gente não se perde enquanto a gente tá aqui na Terra. Então é algo assim que pra mim foi um divisor de águas, entender que sem Ele eu não sou nada, né? Eu não sou independente, eu sou totalmente impotente diante da minha vida. A maior parte das coisas que acontecem na nossa vida são coisas que a gente não controla, e enquanto a gente fica tentando controlar isso, é aí que a nossa ansiedade aumenta, que o nosso desespero aumenta, que o nosso medo aumenta e que a gente se paralisa diante da vida. Porque quando a gente deixa a nossa vida nas mãos de Deus, a gente entende que Ele tá cuidando de tudo e que o melhor vai ser feito. E aí, se a gente entende que o melhor vai ser feito, a gente para de ter a nossa visão focada só no nosso pedido, só no que a gente quer. A gente para de ficar obcecada em querer que as coisas aconteçam como a gente deseja. O pensamento muda, entende? Nossa visão diante da vida muda. Em vez de a gente ficar focado só ali naquele pontinho, olha, eu queria que fosse assim, a gente olha com um olhar muito mais amplo, como se tirasse um binóculos mesmo, sabe? E começa a entender que, olha, não importa tantas circunstâncias, eu preciso fazer minha parte, o resto é com Ele, né? E isso que é a confiança, né? A fé. A gente para de se preocupar tanto, a gente sai desse estado de alerta, de medo e aprende a confiar, né? Então essa foi assim a grande segunda lição que eu aprendi com esse processo, né? E a terceira é que não dá pra superar, né? Muita gente pergunta, Tawane, como que você superou? Como que você passou por isso? Né? Na época mesmo que eu aparentava estar muito bem, as pessoas falavam, nossa, você lidou tão bem com isso, como que você fez? Gente, a morte de alguém que a gente ama é algo que não dá pra ser superado. É algo que a gente sempre vai carregar dentro de nós. Mas, no meu ponto de vista, existem maneiras da gente carregar isso com a gente, sabe? E eu prefiro carregar honrando a vida dessa pessoa que se foi. Então, seja com os ensinamentos, né, que meu pai me ensinou, seja com os gostos que ele tinha, que às vezes eu relembro, por exemplo, das músicas. Eu vejo ele nas feições, principalmente do Theo, que lembra muito ele em diversos aspectos. Então, a gente sempre vai carregar aquela pessoa com a gente, né? Inclusive, se o preço do luto, né, é o amor, a gente paga. Porque não vale a pena viver uma vida sem amor só pelo medo de perder. Então é um preço que vale a pena ser pago, né? E principalmente, né, entender que a gente tá aqui de passagem, que o nosso olhar ele precisa estar sempre no depois daqui, né? Em que sentido? Em a gente honrar a Deus, né? Buscar ali seguir aquilo que a nossa fé prega, porque depois daqui é lá que a gente vai estar e que a gente vai se reencontrar. Então, isso é um pouquinho assim da história, realmente falei num panorama geral. E no ano passado eu comecei uma iniciativa que se chamava Pra Quem Fica, né? Que pra quem fica é pra quem fica aqui mesmo, né? Que eu escrevia cartas semanalmente falando sobre esse processo, falando sobre o trauma, falando sobre a saudade, trazendo aí diversos aspectos, né? De como foi passar pelo luto e ainda é passar por isso, né? Então, se vocês quiserem, né, ler essas cartas ou quiserem que eu grave vídeos a respeito de cada uma delas e trazendo esses temas pra cá, comenta aqui pra eu saber e não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho mais da minha história e que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado quem tá passando por um momento difícil, quem perdeu alguém especial ou, né, quem precisava ouvir essas mensagens que eu trouxe. Um super beijo e até o próximo vídeo.